Venho de escola pública, sou professora de história aposentada. Aliás, a primeira coisa que tinha que fazer é dizer meu nome, né? Meu nome já disse Rosa Maria Moreira Salles e Santos. Então, eu sou professora de história, mas aposentada no momento, né? E sou também, outra função que eu tenho é ser uma Ialorixá. Ialorixá é alguém que tem um cargo máximo numa casa de santo, ou seja, num terreiro de santo, num terreiro de candomblé ou de umbanda, como é o nosso caso. Então eu venho falar, transmitir um pouco do que eu sei dentro desses dois papéis, do papel de professor de história e no papel de Ialorixá. E o nosso tema de hoje, eu acredito que seja interessante para vocês, até como o Fernando falou, pelas oportunidades de nós estarmos tocando em assuntos que são pouco falados, que são pouco discutidos, né? Que se faz silêncio sobre esse assunto. Mas, como o Fernando também falou, até mesmo no vestibular caíram questões, e até mesmo sobre o tema da redação, sobre esse assunto, né? Então, a intolerância religiosa, o racismo e tudo que vem dessa história pesada que o Brasil tem. Porque vocês, como estão no terceiro ano, sabem muito bem que o Brasil nasce já, de alguma forma, preso a uma configuração europeia e de comando, né, de poder, que nos torna colônia e nos torna, ao longo de séculos, com um sistema econômico escravagista. E esse sistema econômico faz com que seja alimentado pela vinda de escravos de África, né? Então, na verdade, foram vários séculos onde nós tivemos o tráfico negreiro, onde nós tivemos a presença do negro escravizado no Brasil. Todo mundo sabe, vou passar bem correndo, que o indígena brasileiro não aceitou, não se submeteu à escravidão. Até porque conhecia o território, até porque estava muito mais no litoral, o colonizador ficava no litoral, eles conheciam muito bem o interior, então ficava mais fácil fugir, e eles não se submeteram. Dizem que por preguiça, mas nada disso, era uma questão cultural. O índio não estava acostumado à escravidão, né? O negro, vindo de um lugar diferente, saindo de sua pátria, saindo da sua região, fora de sua família, ele foi obrigado a se submeter, né? Então, essa submissão que durou séculos, ela se perpetuou dentro da sociedade brasileira. E o 13 de maio, na verdade, o 13 de maio, ele cortou os elos das mãos, tirou a armadura, a ferradura do pescoço do negro, mas não abriu cabeças. O colonizador não abriu a cabeça para realmente fazer um 13 de maio valer a pena, fazer uma libertação do escravo. O que aconteceu? Foi uma liberdade, o negro fica sem nenhuma possibilidade de trabalho, muitos voltam pedindo para ser escravos de novo, todo mundo sabe disso, né? Porque não tinham como sobreviver, e desde então, é claro que passa aí que a gente poderia falar milhões de coisas a respeito, mas desde então o que a gente vê e percebe que a cultura negra, da qual nós somos herdeiros, sejamos pretos ou brancos, sejamos mulatos, mamelucos, o que for, porque somos miscigenados, todos nós temos a herança cultural negra em nós, além do sangue negro em nós, né? Nós observamos que o tipo do brasileiro é um tipo sempre muito miscigenado, né? E essa miscigenação também é cultural. Nós vamos observar que todos nós, apesar de estarmos ligados à Europa, pelo processo de achamento do Brasil, né? pelo processo do colonizador, mas nós também temos a ligação com a África, nós também temos ligação com o indígena, né? E essa ligação com a África, ela foi muito forte, é muito forte. O Brasil é o segundo país no mundo que tem mais negros, só perde para a Nigéria. Então, para vocês terem uma ideia de que se é o país, o segundo do mundo, que contém mais população negra,
A cultura negra aqui é muito importante, né? Então, nós tivemos, em termos educacionais, nós temos a Lei 10.639, que é uma lei de inclusão da história afro-brasileira nos currículos escolares. Não é? Só que isso não foi viabilizado como deveria. Essa lei, como muitas leis no Brasil, ficaram no papel. Estão lá no papel, bonita, bem estruturada. Inclusive, ela sofreu, se não me engano, em 2017, uma nova configuração, também colocando a questão da inclusão da cultura indígena, né? E até hoje isso é muito mal feito, isso não é cobrado nas escolas, isso é silenciado. Então, o que eu quero dizer a vocês, que há digamos, uma falha do próprio Estado, da própria estrutura, né, que fez a lei, mas que não coloca a lei em prática, não obriga essa lei em prática. E muitos professores não conhecem realmente o tema para falar. E não foi feito a devida, foi dada a devida informação aos professores também. Muitos professores também são carregados de preconceito, porque o preconceito é inerente a qualquer ser humano. Se um ser humano não abrir a cabeça, ele é preconceituoso, como o Fernando abriu a reunião dizendo, falamos sobre os diversos preconceitos, né? Então, a questão religiosa afro está dentro da cultura afro, que nós importamos, que nós recebemos como um patrimônio nosso. Nós somos miscigenados, não só na cor, não só na etnia, mas também culturalmente, né? A gente observa nos costumes, nos usos e costumes, como que a gente faz e participa da cultura africana sem nem perceber. Olha, eu coloquei aqui até uma lista de palavras usadas no vocabulário nosso, no dia a dia, e que nós nem percebemos que são palavras de origem africana. Como está ali, ó, chuchu, gangorra, berimbau, búzio, caçula, fuxico, cochilo, coringa, acarajé, dendê, bagunça, dengo, cangaço, bafafá, quiabo, senzala, batucada, moleque, samba, quitanda, cachaça, axé. Isso é um mínimo de palavras, porque nós teríamos muitas outras palavras de origem africana, que nós falamos no dia a dia, não é? E nós temos esse vocabulário que é naturalizado como brasileiro, mas na verdade ele tem sua origem em África. Então nós temos costumes que são costumes importados de África. Também na comida que a gente come no dia a dia, né? Ali um exemplo, quiabo, né? Tudo que vem derivado do milho, dos grãos. O africano é muito ligado ao grão. Nós vamos falar sobre as comidas depois, e a gente vai ver que a maioria das comidas elas estão ligadas aos grãos. Porque a agricultura era o forte da época e continua sendo, né? Então, o africano traz o milho, o feijão e as raízes como base da alimentação. E que nós tanto gostamos. Quem não gosta de comer um milho cozido, de uma papa, de uma pamonha, né? De um bolo de fubá? Tudo isso é originário da cultura africana. Quem não gosta do aipim, né? E de tudo que veio do aipim, bolo, isso, aquilo, sopato, etc. E por aí vai. Então, o que a gente vê? Nós vivemos a cultura que veio de África, mas nós rejeitamos o negro. Nós usamos de racismo com o elemento negro. E até hoje, tanto tempo depois, as pessoas preconceituosas olham o negro como cidadão de segunda categoria. Não cabe mais isso. Nós estamos no século XXI. Não cabe mais você olhar para o irmão e classificá-lo pela sua cor de pele, classificá-lo pelo seu cabelo, classificá-lo pela ancestralidade que ele carrega. Nossa ancestralidade é comum. Hoje eu posso dizer assim, minha avó, meu avô, assim. Mas se você for lá na origem do brasileiro, nossa ancestralidade está ligada. A Europa está ligada à África.
É essa a nossa ancestralidade. Certo? São duas raízes fortíssimas. Mas, digo mais, a raiz africana tem um poder dentro da cultura brasileira muito grande. Né? Então nós temos que respeitar o outro, porque este outro, ele é meu irmão e eu tenho o mesmo sangue que ele. A minha origem é a mesma dele. Então por que eu vou discriminá-lo? E com relação à questão religiosa, que é outra parte da cultura, né? Falei de comida, mas a questão religiosa é muito importante. A questão religiosa também está ligada hoje no Brasil à intolerância e ao racismo estrutural. Por quê? Há um racismo religioso no Brasil, onde as pessoas temem as religiões de origem afro. E as religiões de origem afro, elas são religiões fortemente organizadas, que trazem um Deus único. A nossa ideia do culto afro, do candomblé e da umbanda, da qual eu sou representante, e os meus companheiros, ela traz, ela é simplesmente monoteísta. O que as pessoas dizem? Que nós cultuamos diabo. Com perdão e todo respeito às religiões que falam isso, mas eles estão totalmente enganados. Nós acreditamos num Deus único, num Deus misericordioso, num Deus absoluto, que é o mesmo Deus das outras religiões cristãs. O que acontece é que as pessoas colocam valores que não são nossos, que são desvalores, para identificar nossa religião. E isso é muito triste, isso é muito ruim. Porque nós devemos respeitar as opções, as crenças de todo mundo. E eu quero dizer a vocês, sem fazer nenhum tipo de proselitismo, não busco ninguém para aumentar o número de pessoas que são seguidores de minha casa, do meu terreiro, mas eu quero dizer a vocês, o terreiro de Umbanda, de Candomblé, é um espaço social, é um espaço de comunidade, é um espaço onde as pessoas têm a liberdade para aprender, para discutir seus pensamentos, onde as pessoas têm a oportunidade de fazer caridade. E nós que somos, eu sou representante da Casa Xangô Menino Campos, que fica ali atrás da UENF, estamos há 40 anos na religião, eu estou há 40 anos na religião. Lá nós estamos esse ano completando 25 anos de instalação, e nós não cobramos nada de ninguém para fazer caridade. Nós não fazemos comércio, nós não fazemos maldade para ninguém. Então, como eu disse a vocês, o nosso Deus é um Deus absoluto, misericordioso, um Deus único. Nós trabalhamos com deuses, com letra minúscula, que são os orixás, que são partículas desse Deus único, desse Deus maravilhoso que nós acreditamos. Então, quando eu digo que Exu abre caminhos, Exu não é diabo, porque o africano não conhecia o diabo. O diabo é um conceito cristão. O diabo é um conceito cristão europeu. No entanto, foi colocado na nossa religião como algo que tira o mérito, como algo que invalida, dizendo que Exu faz maldade, que Exu faz isso, faz aquilo. Pessoas maldosas existem em quaisquer religiões. Todas elas, inclusive na minha. Existe gente maldosa, existe gente que vai fazer coisa ruim para os outros. E outra coisa, a maldade, ela começa na cabeça das pessoas. Quando uma pessoa deseja o mal para outra, ela já está implementando a maldade. Se ela vai rezar contra aquela pessoa, se ela vai praguejar, se ela vai botar um ebó na esquina, tudo isso é possível. Mas isso é maldade dela. Mas não é porque ela é da cultura afro, não é porque ela é da Umbanda ou do Candomblé. Ela pode até ser, porque existem maldosos também. Existem comerciantes, dependendo da minha religião. Existe gente maldosa, mas existem todas. Mas, na verdade, quem leva o peso
da discriminação, quem leva o peso da intolerância é a Umbanda e o Candomblé. São as religiões de culto de matriz africana. Então é preciso desmistificar isso. É preciso, isso vira debate, isso vira à tona, porque o silêncio só aumenta o racismo e a intolerância. Enquanto nós nos silenciarmos diante do racismo, diante da intolerância, diante dos preconceitos, nós estaremos alimentando-os. Pode? É importante isso que você está falando, desculpe interromper, que você está falando também, essa questão da intolerância, do ódio, etc. Eles sabem disso. Uma das coisas que eu prezo, desde esses 13 anos de gestão aqui, está aqui diante da minha equipe, é a questão do respeito. Aqui dentro eu não tolero, a gente não aceita em hipótese alguma, nenhum tipo de discriminação. Aqui dentro eles sabem disso. E o que a gente mais preza aqui dentro é o que, gente? Respeito. Respeito em qualquer sentido, em termos de gênero, em termos de religião, de crença, de tudo. Aí nessa casa tem que ter respeito. Muito bom. Então eu espero que vocês, fazendo parte de uma casa que trata todas essas questões e que trata em vocês toda a possibilidade de vencer esse ódio, porque eu vejo atrás da intolerância, atrás do racismo, atrás de todos os preconceitos, o ódio, a raiva, a coisa mal resolvida. Então, se vocês têm a oportunidade de estar numa casa como essa, se vocês têm a oportunidade de estar num aprendizado como esse, importantíssimo, vocês têm que ser divulgadores disso. Vocês têm que fazer esse papel como cidadão na rua, em casa, onde vocês estiverem. Porque nós temos a obrigação de multiplicar os saberes. Eu não posso aprender só para mim. Eu não posso aprender só para teorizar. Eu tenho que aprender para colocar em prática. É na prática diária que nós exercemos a cidadania. É na prática diária que nós exercemos o nosso aprendizado de cristãos ou de religiosos, de ter uma espiritualidade positiva. Não é só dentro do templo, da igreja, ou dentro de casa, não, ou na escola, não. Em qualquer lugar onde nós estivermos, nós somos cidadãos. Nós somos cristãos, nós somos o quê? Espiritualistas? Eu tenho que exercer o melhor de mim em qualquer lugar. E outra coisa, agradecer a Deus a oportunidade de estar no lugar certo. Agradecer a Deus a oportunidade de estar convivendo com pessoas de cabeça aberta. Pessoas que estão ali numa função como a de Fernando, dos seus colaboradores da escola, prontos a exercer o melhor papel possível e dar uma direção a vocês correta. Então sejam gratos por isso, participem disso. Essas palestras que vão vir, participem com bastante assiduidade e prestando atenção realmente para fazer o melhor. Então, eu falei para vocês, nós temos um Deus, com D maiúsculo, o absoluto. Agora, este Deus, ele tem várias facetas. Ele mostra na sua luminosidade várias vertentes. E é isso que nós chamamos de orixás. Então, quando ele, na natureza, se expressa, que para o africano e nós descendentes, quando ele, na natureza ele se mostra, por exemplo, nas estradas, nos caminhos, como Exu, como Ogum. Quando ele se mostra na pedreira, nos minerais, ele se mostra como Xangô, o orixá da justiça. Quando ele se mostra nas águas doces dos rios, ele se mostra como Oxum. Quando ele se mostra no mar, ele se mostra como Iemanjá. Como ele se mostra nas matas, ele se mostra como Oxóssi. E assim por diante. Quando ele se mostra na lama, ele se mostra como Nanã. E assim por diante. Na África existia mais de 300 orixás. Nessa vinda para o Brasil, e que foi havendo adaptações e modificações. Ninguém importa uma cultura e ela permanece intacta. Desde o momento que você tira de um lugar, bate no outro, ela sofre adaptação. Isso é todo aprendizado. Toda cultura, ela é aculturada. Toda cultura, ela é modificada. Então, chegando aqui, houve modificações. E nós hoje, como descendentes,
né? Como religiosos do culto afro-brasileiro, nós temos 16 orixás. Começa em Exu e termina em Oxalá, né? Então eu vou mostrar para vocês que essas energias dos orixás são deuses com letra minúscula. Então nós não somos politeístas, nós somos monoteístas. Nós acreditamos num Deus único. Agora, o nosso sagrado se divide pelos orixás. O nosso sagrado é representado pelos orixás, que são representatividades do divino de Deus. Então, aqui está a comida de Exu. Ela está na frente por quê? Nada se faz no culto afro de rituais se não for primeiro agradar a Exu. É o orixá mais próximo de nós humanos. É o orixá que tem uma dualidade muito próxima ao humano. Ele faz o certo e o errado igual nós. Então, primeiro de tudo, você vai fazer um ritual, agrada a Exu. Ele gosta de N comidas, mas nós trouxemos uma comida que é representação muito comum dele. Farofa de dendê com cebola e bife. É a comida dele predileta, né? Depois dele nós temos Ogum, né? Ogum é essa feijoada que está aqui. Depois eu vou chamar vocês para vocês verem de perto. Ogum é o segundo orixá, o primeiro orixá de luz, e Ogum é feijoada. Aliás, a feijoada faz parte da cultura africana, né? Porque os negros eram alimentados com os restos dos animais da senzala, porque eles tinham que ter força motriz para o trabalho. Então eles não podiam ficar com fome. O senhor dava comida, não porque era bonzinho, dava comida porque eles precisavam ter força para trabalhar. E essa força para trabalhar vinha principalmente desses restos dos miúdos dos animais, do boi, do porco, né? Então daí surgiu a feijoada. A feijoada é tipicamente brasileira e foi realmente uma criação dentro da senzala pelos negros africanos, prisioneiros, escravos. Então é o pé do boi, é o rabo do boi, é a orelha do boi, é a linguiça que é feita com o embutido que veio posteriormente, a carne presa, salgada, né? Que é chamada hoje carne seca, ou lombo, etc. Né? Não vão ficando com água na boca, não, hein? Então, vem a cebolada, etc. Então é a comida de Ogum. A outra comida é a comida de Oxóssi. Oxóssi é o orixá das matas. É o milho. O milho com coco. É a comida dele. Entre outras comidas. Todos eles têm mais de uma comida. Nós temos uma, né? Então, Oxóssi é o provedor. Do milho, parece uma coisa simples, mas o milho tem uma potência incrível. Porque do milho você faz tudo. Você faz óleo de milho. Todo mundo sabe disso que cozinha com óleo de milho, né? Faz doces, salgados, faz tudo que você possa imaginar. Pães, bolos, né? O milho é altamente nutritivo, né? Então, como Oxóssi é uma potência em termos de ser aquele que cuida da abundância, aquele que cuida do que é o provedor, ele escolhe o milho como sua representação. O coco também tem um simbolismo muito grande. Vocês sabem que o coco, ele tem, dentro dele, ele guarda água sagrada. É como se ele fosse o útero, né? Materno. Então o coco tem uma potência enorme, que é outro também, que tem óleo, que tem vários derivados do coco, que é a comida de Oxóssi. Depois vem, então, Xangô, né? Xangô é o rei dos orixás. A comida dele forma uma coroa, né? E tudo dele tem 12, né? 12 camarões gigantes, 12 quiabos e tudo mais, porque é um número da justiça. E ele é o orixá da justiça, o orixá dos minerais. E, inclusive é o meu pai, o Xangô, e que rege a minha casa de santo, né? Então, tem muita honra de ser filho de Xangô, muita honra de ter construído uma casa em nome dele com essa missão. Então, essa comida lindíssima aqui, né? Que é um mingau, feito depois com quiabo, e depois, então, com carne de peito, camarão e quiabo, né? Depois nós temos o Balolaê, que é o duburu, que é a pipoca, que tem uma força muito grande
Porque o Omulu, ou o Obaloaiê, é o orixá da cura. É o orixá que rege toda a cura das doenças. Então, ele escolhe o milho da pipoca e a pipoca, porque são chamadas flores de Obaloaiê, porque elas explodem. O único vegetal que explode é o milho. Né? Então, essa explosão do milho, na hora que está sendo feita a pipoca, é uma energia transmutada. Então, é uma energia muito forte. E a gente, quando vai fazer alguma coisa para doenças das pessoas, a gente pede que haja uma explosão de energias positivas para transmutar em saúde para as pessoas. Né? Depois nós temos a Oxum, que é a rainha das águas doces. Então, sua comida é o feijão fradinho, ovos, camarão, né? E ela é a mãe das crianças, dos bebês, dos anjos, muito ligada à fecundidade. São as águas doces. E a deusa do amor, belíssima deusa do amor. Aqui, a Iemanjá, que é o orixá mais conhecido no Brasil, que é o orixá primeiro que chegou no Brasil, né? Iemanjá representa o mar. E aqui nós colocamos uma comida dela, não é a principal, que a principal é um peixe, mas muito complexo para fazer. Então trouxemos o adibô. O adibô é uma canjica misturada com axé e camarão. Vou explicar agora mesmo axé o que é. E Iemanjá representa o mar. O mar tem um mistério no mar. O mar é místico. O mar foi o primeiro caminho que o escravo conheceu de tortura, de dor. E ele se agarrou com Iemanjá para continuar a travessia. Né? Essa diáspora foi muito difícil, essa travessia foi muito difícil, mas com Iemanjá eles trouxeram, com todos os seus orixás, mas uma grande maioria trouxe Iemanjá no colo. Né? Então, esse recinto que é chamado mar, é também chamado Grande Calunga. Grande Calunga por quê? Porque o mar também é um cemitério. Então, a pequena Calunga é o cemitério terreno que nós temos na cidade, Campo da Paz, Caju, etc. E a Grande Calunga é o mar. Porque a grande parte dos milhares e milhares de escravos que vieram atravessar o mar, uma grande quantidade não chegou aqui. Uma grande quantidade foi sepultada no mar. Foi jogado no mar porque estava fraco, porque estava doente, porque morreu. Né? Então o mar é a Grande Calunga, que recebeu corpos e recebe até hoje, né? Não mais da escravidão, mas a gente sabe que há muitos acidentes em mar, e o mar é então chamado Grande Cemitério ou Grande Calunga. Hã? E hoje muitos refugiados. Muitos refugiados, né? Não consegue chegar até os devidos países que eles estão. É verdade, Fernando, é verdade. Então Iemanjá é essa acolhedora mãe das mães, né? E que traz essa energia das águas salgadas, das águas que curam também. E depois nós temos então Inhaçã, com seu acarajé, que é uma comida muito usada no turismo da Bahia, dos estados nordestinos. Eu, por exemplo, adoro acarajé. Acarajé em Campos tem gente que faz muito bem. Acarajé é uma comida que eu considero a mais difícil de ser feita. É dificílimo fazer. Quando se faz corretamente, a equipe que cozinhou ontem ficou até tarde da noite no terreno fazendo, por conta do acarajé. Porque é descascado feijão por feijão. Cada grão do feijão fradinho é descascado na mão. Tá? E depois ele é moído para poder ser feito, para depois ser frito. Então a massa é feita do feijão moído. Quando você comprar um acarajé e ele for caro, você dê valor, porque as pessoas ficaram ali descascando feijão por feijão. Na Bahia, as grandes quituteiras já têm máquinas que ajudam a processar, mas o acabamento tem que ser na mão, né? Então o acarajé é uma comida de muita força, de uma mãe muito poderosa, que é Inhaçã, Senhora dos Ventos, né? Que é uma energia poderosa. Essa energia dos raios, dos trovões, e ligada aos ventos, é de Inhaçã. Então, é isso aí. E nós temos aqui os doces, as guloseimas, as frutas, que são dos heréis. Heréis são crianças.
né, que gostam dessas guloseimas e que comem essas guloseimas e que são tão interessantes nos terreiros, porque a criança traz alegria, a criança traz festa, a criança traz um poder de renovação. E por fim, a canjica de Oxalá, né, e o acaçá. São duas comidas de Oxalá, sendo que o acaçá, que é esse bolinho aqui, ó, que eu vou levantar para vocês, enrolado numa farinha, numa palha de banana que foi passada no fogo, é a de todas as comidas a mais importante, chamado acaçá, tá? Então ela é um enroladinho de farinha de acaçá, que é a farinha feita da canjica branca, né? E ela dá o ponto com água fervendo até ela engrossar, e depois ela é enrolada desse jeito na folha de banana que foi amaciada no fogo. De todas as comidas é a mais importante, porque ela é a comida máxima de Oxalá. Então toda obrigação, todo ritual de candomblé vai levar a caçar. Então nós temos aqui, nesse lado, eu coloquei em destaque os temperos usados. Nós temperamos as comidas com dendê, mel, cebola, gengibre e cera de ori, que vai nas canjicas. Então, esses temperos são básicos. Comida de santo na nossa família, na família Xangô Menino, não leva sal. Pode ser que em outras famílias vocês encontrem comida de santo com sal. Na nossa família, nas famílias mais conhecidas aqui ao nosso redor, não leva sal. Sal é um tempero humano. Então, para nós, a comida de santo não leva sal. Ela é temperada com esses elementos. Dendê, mel, cebola, no caso da canjica, a cera de ori e camarão, que faz parte do axé. O axé eu não posso dizer como faz, porque o axé é algo sagrado. É um orô. Orô é sagrado. Mas esse axé é feito com camarão, certo? E o dendê? O dendê tem uma importância muito grande. A maior ligação nossa com a comida africana está no dendê. O dendê é a síntese do sabor africano. Quando você come alguma coisa com dendê, você está estreitando laços com a África. Você está compartilhando heranças culturais. Você está usando um tempero de alta qualidade dentro da comida africana. Colocamos essa pimenta aqui para dizer a vocês que Exu gosta também de pimenta, né? Que pimenta arte, que pimenta tem um lado bom e um lado ruim, que está ligado a Exu. Eu esqueci de falar na hora de Exu. Então essas são as comidas. Essas comidas são comidas rituais, porque elas fazem parte de todos os rituais, mas também são comidas votivas. O que é uma comida votiva? É uma comida que você oferece pedindo ajuda. Então, quando eu vou fazer uma malá para o meu pai Xangô, e eu vou oferecer ao meu pai Xangô, essa comida passa a ser uma comida votiva, porque ela está ligada a um pedido meu, a uma oferenda. Agora, se eu vou colocar para agradar meu pai sem nenhum pedido, fazendo parte de uma obrigação, fazendo parte de um ritual, ela é ritualística, né? Então ela pode ser ritualística, ou ela pode ser votiva. Então isso aí é um entendimento dentro das nossas casas de santo, dentro do nosso axé. Então, de um modo geral, o que eu tinha para falar das comidas é isso aí. Poderia falar muita coisa. E quero dizer que os orixás também em si são reconhecidos pelas suas folhas. Sem folha não há ritual. Sem folha não há candomblé. Sem folha não há umbanda. É necessário folhas. As folhas são ligadas a um orixá chamado Ossanho, né? E você não faz nada sem folha. A folha serve para o banho, a folha verde serve para o banho, a folha queimada serve para o banho também, como chá, pelos chás. Ela serve para defumar, ela serve para N coisas, né? Então, as folhas são muito importantes. E cada orixá tem as suas folhas. Cada orixá tem as suas cores. Eu trouxe aqui, no caso, uma representação de uma baiana que está representando a Oxum. Então, a Ana Luísa, né, Ana Luísa? Dá uma rodadinha aqui, Ana Luísa. A Ana Luísa está com uma vestimenta de baiana,
né? Pronta para ir para um xirê. Xirê é uma festa de candomblé. Ela está representando a Oxum, porque ela é uma filha de Oxum, né? Aqui do nosso outro lado está essa lindeza aqui, que é... Todas as coisas deixaram o trabalho para vir aqui, deram de bonitinha. A outra lindeza aqui é Helena. Helena representando Obá. Um orixá também muito interessante, que não é muito comum. Dá uma voltinha para a gente ver. Pronta para a gente ver. Desafio de Obá. Obá é um orixá que traz um tanto de Yansan e um tanto de Oxum, né? Mas ela tem vida própria. Então nós poderíamos ter todos os outros aqui representados, né? Mas é como aqui nós temos os filhos da casa, tudo com cada um com o seu orixá. Mas nós pedimos essas jovens para vir aqui identificar com vocês pelo menos 2 representatividades, né? Sim. Então, é isso aí. E o que eu quero dizer a vocês, mais do que nunca, não quero adeptos. Não estou aqui para pedir a vocês que vocês sigam o que eu penso de religiosidade, de frequentar uma casa, isso e aquilo. Isso é escolha de cada um. Mas eu peço a vocês que tenham respeito pela minha religião, pela nossa religião e pela religião de todo mundo. As outras religiões também merecem respeito. Porque uma pessoa, quando faz uma opção religiosa, ela já passou por muitos debates interiores. Eu, por exemplo, nasci em berço católico. Um católico, daquele católico brasileiro. Que mamãe era católica, papai era católico, papai era de um segmento religioso dentro da igreja católica, botava uma fita, eu esqueci, Irmandade. Mas rezava com folha, com galho, levava a gente na rezadeira, dava banho de descarrego, mamãe botava a mão na testa para tirar a febre, tá entendendo? Então aquele católico, como tudo no Brasil, miscigenado, mas frequentava a igreja, casou na igreja, eu também casei na igreja católica, e eu fui católica há 33 anos. Depois dos 33 anos eu fiz uma opção pelo espiritismo, e que fiquei muito pouco tempo, mas sou muito grata ao espiritismo também, muito grata à igreja católica, carrego valores de todas elas, e me tornei, então, umbandista, candomblessista. Tenho 73 anos, caminhando para 74, mas fiz essa escolha há muito tempo, né? Fiz essa escolha há 40 anos, então estou muito feliz na minha escolha, mas eu respeito profundamente, porque eu tenho irmãos que são de outra religião, eu tenho parentes que são de outra religião, e nós nos damos bem, não tem nada a ver com problema religioso, porque cada um faz o que quer da sua vida, e faz a sua opção, ou segue a sua orientação, seja no que for, né? Então, o importante é que haja respeito. Então, eu vou terminar dizendo a vocês da minha alegria de estar aqui novamente, terminar a minha fala da agora, mas pedindo a vocês que, se vocês puderem, participar, pelo menos com algumas perguntas para a gente debater. Tá bom? Quem quer falar? Eu quero falar, vai bater na onda essa parte. A Umbanda surge como uma religião sincretizada, ou seja, uma religião onde o sagrado dela está misturado com conceitos cristãos e com conceitos africanos. É diferente do candomblé, que o candomblé é muito mais conceitos importados de África. Uma outra coisa é que na Umbanda você tem guias, ou seja, você lida com espíritos que já reencarnaram, que são chamados eguns, que já reencarnaram, que já viveram aqui, e que hoje em dia estão no plano astral. Então é vovô Pedro, vovó Maria, vovó Catarina, isso é da Umbanda. Eles existiram aqui. Já o candomblé não trata de egum. O candomblé não incorpora guias de Umbanda. O candomblé só lida com energia. Então, a principal mudança é essa. A Umbanda lida com a força de pessoas que já viveram, né? Antepassados nossos. E o candomblé lida só mesmo com energias. As energias dos orixás. E
Isso eu estou falando de uma forma básica para você entender, porque teria muito mais profundidade para fazer a diferença. Mas é isso aí. Deixa um minutinho para falar lá, ó, as palavras que eu coloquei em destaque. Umbanda, candomblé, sagrado, porque nós lidamos o tempo todo com o sagrado, né? A água, que é muito importante, que é a fonte da vida, e que a água, sem água não se faz nada, né? O ritual, porque essas religiões são todas elas ritualísticas. África, o local de origem de nossa religião. Sincretismo, que é o que foi feito no Brasil. Você pegar o orixá e dar uma identidade de um santo católico europeu. Isso foi uma saída que o negro encontrou para sua criança sobreviver. Mas, na verdade, esse sincretismo também foi uma afronta à resistência do negro. Ele foi uma afronta, porque o negro traz sobre o seu conhecimento de orixás. E ele é obrigado a transformar um orixá em santo católico. Ele foi realmente um freio na sua resistência. Mas isso valeu até hoje, vale, e a Umbanda é toda sincretizada. Então, axé é uma palavra que nós estamos falando assim, axé para vocês, axé. Axé é o quê? Boas energias. Axé é uma energia positiva. É aquilo que circula dentro das casas de Umbanda, de Candomblé, a gente fala casas de axé. Axé também pode ser um tempero. Axé pode ser uma saudação, como se fosse um bom dia, uma boa tarde, né? Então, magia, essas religiões trazem muita magia, trazem muita reza, trazem a força do mar. Essa palavra que eu botei ali, quizila, é quando você faz uma coisa errada, contra os preceitos. Então, é assim que o banner, as principais palavras que eu trouxe no banner estão. Eu queria saber o que é pelourinho, porque eu presenciei uma vez com um colega meu que estava no meio do jogo lá, né? Aí ele expulsaria, o cara falou que mandou ele sair do jogo, vai pro seu pelourinho, seu primo. Falou assim com ele, eu pensei o que é. É muito grave a fala, né? Não, a fala da pessoa que falou isso no jogo. Então, o pelourinho é o lugar onde os escravos eram amarrados para apanhar um castigo público. Então, por exemplo, na Bahia, no Salvador, a área do pelourinho é preservada historicamente até hoje. Então, tem um monumento, né, que podia na época ser uma tora. Você quer falar? Aqui em Campos Trinta, Eu ia falar isso na 13 de maio. Em frente à Caixa Econômica. Um pedestal. Aquilo ali é um pelourinho, onde tinha uma bola e os negros eram acorrentados e açoitados. E lá eles eram deixados, colocavam um sal nas suas feridas e deixavam como exemplo para os outros que tentavam Pra compra fugir. também, né? Eles ficavam expostos para quem quisesse comprar. Não. Era mais ligado ao castigo. Ligado ao castigo. Então, o pelourinho significa um lugar para apanhar, um lugar para ser visto como o erro do outro, né? E ele ficava ali exposto para que servisse de exemplo, para não se revoltarem. Como os instrumentos de tortura violentos, né, que nós temos nessa história triste e sangrenta brasileira. Muita gente acha que a história do Brasil foi só de cordialidade. A história do Brasil é uma das mais violentas do mundo. Não tenham dúvida disso. Muita gente diz, o brasileiro é cordial, a história do Brasil não teve guerra, não teve... Mentira! Mentira, a história do Brasil é violenta. Então, por muito tempo, os próprios governos patrocinaram escritores para botar mel na língua e falar só suavidades. Não contar as batalhas, as guerrilhas, os momentos difíceis, nem as verdadeiras dores da escravidão. Você tem algum livro para guiar as pessoas, tipo a Bíblia? Não. Não. Nós não temos... É aquilo que eu falei com você, uma religião de oralidade. É passado pelos nossos ancestrais, um vai passando para outro. E o terreiro é um local de conhecimento, de saberes. Por isso até o tema meu, saberes e sabores. Né? Nós vamos conhecendo e vamos transmitindo. E cada um de nós é um portador de conhecimento. Por isso se diz na nossa religião que quando morre um velho da Umbanda
ou um velho do candomblé, nós perdemos uma biblioteca. Né? Porque a morte de um velho dentro da nossa religião é a perda de uma biblioteca. Não. Olha, essa pergunta é fundamental porque eu também esqueci de falar, ela está me ajudando. Aí esse aqui na frente perguntou. Ela está perguntando se os cordões são enfeites ou se tem algum fundamento da religião. Todos têm fundamento da religião. Então, se eu estou com esse fio de conta aqui, ele está representando, qualquer pessoa que conheça a religião sabe que eu sou filho de Xangô. Então, eu estou com um fio de conta de Xangô. Nós chamamos fio de conta, ou de Logum. Então, muita gente fala, é guia. Guia para nós é o preto velho, é a preta velha, é o caboclo. Não é guia, é fio de conta. Esse fio de conta é um fio de conta de Xangô. O feitio deles também diz o cargo. Por exemplo, essa minha filha aqui, que é uma Abiã é uma pessoa sem iniciação. Ela não pode usar esse fio de conta. O dela é essezinho aqui, na nossa família. Certo? Mas quem me olhar que eu estou com esse aqui, sabe que eu tenho um cargo. E sabe que eu sou filho de Xangô. Esse aqui, então, nem se fala. Só se recebe quando tem 7 anos de iniciado. Então, todo mundo sabe que eu sou Mebone. Então, todo mundo sabe que eu estou com um fio que representa essa antiguidade minha no santo. Para encerrar, eu quero dizer a vocês que a comida, o ato de comer, é uma das coisas mais importantes socialmente, culturalmente. Então, todo mundo faz da comida um ato importante na sua vida. É um ato social, é um ato de partilha, é um momento de você adquirir mais conhecimento, se você se interessar pela origem da comida que você come. Então, você partilha conhecimentos, partilha emoções. Então, comer é um ato importantíssimo, porque é sobrevivência, é viver através da comida. Então, a comida é fundamental. E todos no candomblé comem. Comem os deuses, comem os exus, comem os seres humanos. Então, no candomblé, a comida é muito importante. Como no candomblé é muito importante a alegria, o ato de você fazer festas. O xirê é uma grande festa no candomblé. No candomblé tudo termina em festa, porque você tem que festejar a vida. O africano, até na hora da morte, ele festeja a morte, porque é festejar a transmutação, a mudança. Então, o africano é alegre, e os cultos afros são alegres, são de dança. Você dança para homenagear seu orixá, você come para homenagear seu orixá, você ri para homenagear seu orixá.